Olá, como vão? Meu nome é professor Danilo, eu sou professor de História e hoje nós vamos para mais uma videoaula com o tema a Revolução Russa, tá? Antes de começarmos a Revolução Russa propriamente dita, nós precisamos fazer uma análise, da expressão revolução, E lembrar que sempre quando eu tenho uma revolução, eu tenho uma grande transformação, uma transformação que vai desde as bases da estrutura, até o topo. Então, quando eu falo em Revolução Russa, no caso, essa mudança que aconteceu foi o quê? A Rússia vai deixar de ser um país capitalista e vai se tornar um país socialista, Essa é a principal consequência dessa Revolução de 1917, que vai influenciar a partir daí o mundo inteiro. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, tá? Antes de entender a Revolução em si, em 1917, nós temos que conhecer, nós temos que perceber, que a Rússia foi o primeiro país a se tornar oficialmente socialista, Então deixa de ser capitalista, passa a ser socialista, e é bom recordar o quê? As características do socialismo, Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: se eu sei o que é capitalismo, eu sei o que é o socialismo, porque praticamente é o inverso, tá? Então a Rússia, ela era capitalista, Ela tinha propriedade privada, existia a propriedade particular, assim como existe na nossa sociedade atualmente. Nós vivemos em uma sociedade que é capitalista, Então, na nossa sociedade, assim como a Rússia em 17, existia a propriedade privada, A busca pelo lucro era uma coisa muito constante, todo mundo desejava se enriquecer, e quem tinha dinheiro procurava ter cada vez mais dinheiro. Havia a exploração do trabalho, o trabalhador era explorado, E aí vai a visão do Marx, que sempre o trabalhador no sistema capitalista, o trabalhador, ele é explorado, nunca recebe aquilo que o trabalho dele realmente produz, que é a chamada mais-valia. E a questão da luta de classes. Nós tínhamos na Rússia, antes da Revolução, as classes mais baixas, que viviam em condição de miséria, e nós tínhamos a classe mais alta, formada por grandes proprietários de terra, a aristocracia, e por industriais, comerciantes, que já tinham bastante poder e bastante dinheiro. Então a Rússia deixa de ser esse país capitalista e passa a ser o país socialista. Só que antes de chegar nisso, nós temos que ver as etapas que levaram à revolta, à revolução em 1917. Tudo bem? Então, a França pré-revolucionária, a França antes da Revolução. A França antes da Revolução Russa de 17, ela era comandada pela dinastia Romanov, A família Romanov. Esses foram os 3 últimos czares. Czar era o título recebido pelo imperador, Assim como, por exemplo, na Alemanha havia o Kaiser e assim por diante. Então nós temos o Alexandre II, o Alexandre III e o Nicolau II, que foi o último czar da Rússia, que foi o czar morto a partir da Revolução Bolchevique, em 17. Esses governantes, esses czares, eles tinham uma política absolutista, ou seja, eles governavam de forma total. Eles faziam o que bem entendiam, sem precisar prestar esclarecimentos às outras pessoas. Eles eram, nos países, eles eram na Rússia a autoridade máxima. Tudo bem? Continuando aqui, Essa Rússia antes da Revolução, que características que ela possuía? Então, eu posso citar várias características, Então, em pleno século XX, a Rússia, ela ainda apresentava muitos resquícios da época feudal, se é que nós podemos falar assim, A economia russa era predominantemente agrária, a agricultura era muito forte, mas já estava acontecendo uma industrialização, Então, a partir do século XVII, Pedro o Grande deu início à revolução industrial, digamos assim, na Rússia. Então, a indústria russa começou a ganhar um pouco mais de força, mas, essencialmente, ainda no século XX, ela era essencialmente agrária, E para o Marx, isso que soa um pouco estranho, a Revolução Socialista, na mentalidade marxista,
ela deveria acontecer em um país mais industrial, como por exemplo a Inglaterra, e não na Rússia, né? Mas na prática não foi isso que aconteceu. Então a Rússia tinha resquícios feudais, questão de privilégios, tá? Era agrária, existia poder com os grandes proprietários de terra, eles tinham grande força, tá? A nobreza e o clero possuíam privilégios e possuíam poder, assim como acontecia no feudalismo, tudo bem? Então, essas eram as características principais da Rússia antes da Revolução. Uma potência que surgia, mas ainda essencialmente agrária, essencialmente agrícola. Tá bom, pessoal? Então, Revolução, século XX. No século XIX, o Alexandre II, penúltimo czar, acaba com a servidão que existia no campo, principalmente, e milhares de camponeses saem do campo e vão para as cidades. Trabalhar aonde nas cidades? Em atividades comerciais, em atividades artesanais e nas indústrias que estavam surgindo. Tudo bem? Então sai muita mão de obra do campo e vai para a cidade, o que acontece? Começa a sobrar população. A mão de obra aumenta muito. E se eu tenho muita mão de obra e pouca oferta de serviço, a tendência é o quê? Que os salários caiam e que a exploração aumente. E explorando o trabalhador, havendo esse aumento de exploração, salários baixos, ao mesmo tempo também muito desemprego, tá? Vai surgir o quê? Uma questão tensa, né? Um clima de tensão entre quem? Entre os dois grupos que existiam principalmente nas cidades, que era a burguesia, os grandes comerciantes e os grandes industriais, e os operários, os trabalhadores das indústrias. Então, no século XIX, né, um século antes da Revolução Socialista acontecer, já havia o quê? Um grande clima de tensão que estava também surgindo na Rússia pré-revolucionária. Então, estão percebendo? Tá? Não é de uma hora para outra que acontece uma revolução que muda tudo numa sociedade, né? Vários fatores vão aparecendo, vão acontecendo para que as mudanças ocorram. Isso aqui é muito importante, essa briga de classes. E essa briga de classes, ela ficou mais inflamada ainda pelas ideias o quê? Pelas ideias marxistas, né? Temos aqui, por exemplo, nossos amigos, o Marx e o Engels, né? Que eles estudaram o capitalismo e fizeram várias críticas ao sistema capitalista, né? E nesses estudos que eles fizeram, a única solução para a questão da exploração do trabalhador era a questão da revolução, tá? Então, para o Marx, o rico, o industrial, o empresário, ele nunca teria dó do trabalhador. E se o trabalhador quisesse realmente melhorar de vida, ele teria que se organizar, fazer uma revolução, tomar o poder para poder viver mais dignamente. Então, na Rússia pré-revolucionária, eu tinha esse problema entre classes sociais, entre trabalhadores e patrão, né? Entre burguesia e operários. Eu tinha as ideias marxistas que já pregavam uma revolução para melhorar a vida do povo, tá? Então, tudo isso vai dando o quê? Vai dando fundamento, vai dando a base, vai dando origem ao processo revolucionário, tá bom? Nesse contexto de brigas e de lutas por melhorar a vida, né, a Rússia, ao longo do tempo, foram surgindo alguns grupos políticos. Eu rapidamente vou citar para vocês três grupos políticos que existiam na Rússia pré-revolucionária, na Rússia czarista, né? Nós tínhamos ali, no topo aqui da nossa lista, né, o Partido Socialista Revolucionário. O que era o Partido Socialista Revolucionário? Na realidade, esse partido, ele apresentava assim um caldeirão com vários tipos de pensamentos políticos de oposição ao czar, tá bom? Nem todos falavam a mesma língua. Era um partido marcado pelas diferenças entre ideologias, tá? O Partido Socialista Revolucionário. Nós tínhamos também, tá? E esse foi o grande partido que fez a diferença, tá? Nós tínhamos o Partido Operário Socialista Democrático Russo, o POSDR. Esse partido aqui era marxista. Esse partido aí é que vai conseguir o quê? Ter a base maior para tomar o poder. E nós tínhamos também o Partido Constitucional Democrata,
que era o partido mais ligado com a burguesia, mais ligado com quem tinha dinheiro, que também não gostava muito do czar, tá? Mas não queria uma revolução socialista, tá? O que eu quero que vocês gravem é o seguinte: qual partido que vai se destacar no contexto da revolução? É o Partido Operário Socialista Democrático. Esse que vai ser ali o grande precursor de toda a Revolução Russa. Tudo bem, pessoal? Tá? Revolução em 17. Ainda estou falando sobre o século XIX. Ainda estou em 1898. Tudo bem? Então, o que vai acontecer no ano de 1898? Vai acontecer o quê? O Partido, né, Operário Socialista Democrático, que eu já mencionei com vocês, ele vai organizar o quê? O seu primeiro congresso. Para que realiza um congresso? Para discutir o quê? Como melhorar a vida dos operários. A principal ideia era o quê? O marxismo, era a revolução. E lógico que o czar, tá? Ele não vai ficar satisfeito com essa reunião, com essas ideias que estavam emergindo, e vai fazer o quê? Vai reprimir duramente os partidários deste partido, e inclusive vários líderes vão ser o quê? Exilados, ou seja, vão ser mandados para fora da Rússia. Por quê, professor? Porque representavam um perigo, tudo bem? Então, o socialismo, você é socialista, meu amigo, então você vai para fora do país. Resolveu? Não resolveu. Por quê? O partido, tá? Em 1903, fez novamente uma reunião, tá? Fez novamente um congresso, o segundo congresso que aconteceu na Bélgica. E foi nesse congresso o quê? Nesse congresso que vai acontecer uma briga interna e que vai surgir aí duas correntes, duas formas de pensar, dois grupos políticos dentro do próprio partido. E esses dois grupos políticos, sim, você tem que saber, porque sempre é perguntado em vestibular, sempre é perguntado no Enem, sempre é perguntado nas provas de concurso público e assim por diante, tá? Então, dentro daquele grupo marxista, né, surgem duas classes, tá? Então eu tenho o grupo dos mencheviques e eu tenho o grupo dos bolcheviques. Os mencheviques é a minoria, os bolcheviques é a maioria, tá? Os mencheviques, gravem bem, mencheviques está ligado mais com a burguesia, tá? E os bolcheviques com a população mais pobre, com os operários, mas também eu tenho o quê? Eu tenho ali pequenos comerciantes, eu tenho também a pequena burguesia, tá bom? Então veja bem, os mencheviques, liderado, por exemplo, o principal representante foi o Martov, né, que vocês veem aqui na imagem, né? Eles defendiam o quê? Que a revolução deveria ser feita pela tomada de poder de quem? Da burguesia. Porque para eles era preciso, antes de qualquer coisa, modernizar o país, que ainda era essencialmente agrário, tá? Então, os mencheviques queriam uma revolução, a princípio burguesa, né, para modernizar o país, uma revolução um pouco mais calma. Os bolcheviques, que aí eu vou ter o quê? A figura do famoso Lenin, tá? O Lenin e os bolcheviques, eles defendiam a questão armada, uma questão mais revolucionária. Eles defendiam a luta armada de quem? Dos operários e dos camponeses. Para eles, o povo deveria, né, sair às ruas para retirar o czar do poder, para que somente assim, né, através dessa revolução e da tomada do poder e da desapropriação de bens, tá, da divisão de todos os bens russos, o povo poderia ter uma vida um pouco melhor, tá? Então, o mencheviques versus bolcheviques, e ainda uma terceira via que era defendida pelo Trotsky, tá? E o Trotsky falava na ditadura do proletariado e na revolução permanente, tudo bem? O Trotsky, na verdade, está alinhado aos bolcheviques, mas ele era diferente um pouco em sua forma de pensar, porque ele defendia categoricamente que a Revolução Russa deveria não só ficar restrito aos russos, mas se espalhar sim por todo o mundo, e nas outras correntes havia algumas divergências em relação a isso. Tudo bem? Então, para gravar, tá? Partido menchevique, minoria, mais ligado à burguesia, mais tranquilo, mais calmo. Partido bolchevique,
um pouco mais violento, ligado a quem? Aos mais pobres, ao povo e aos operários. Quem será que vai vencer? Só para antecipar, lógico, né? No primeiro momento os mencheviques, mas depois vai predominar na revolução o partido bolchevique. Tá bom, pessoal? Eu ainda estou falando da Rússia pré-revolucionária. Ainda não aconteceu a Revolução de 17. Ainda o czar está mandando no país com todos aqueles problemas que eu já comentei com vocês. Tá bom? Tá? 1904, a vida da Rússia e a vida do czar vai ficar um pouco mais difícil ainda. Por quê, professor? Porque além de ter todos esses problemas com relação à briga de burgueses, de povo, e operários, de pobreza e miséria, tá? O czar vai entrar numa guerra contra o Japão. Então, a Rússia vai disputar regiões da Coreia e regiões da Manchúria, na China. Tá? Então, essa briga vai fazer com que o Império Russo, tá, saia do conflito ainda mais endividado, com muito mais miséria e problemas. Então, vai ser muito ruim para a Rússia, que já estava ruim, a guerra russo-japonesa de 1904. Tá? Em 1905, vai acontecer então aquele acontecimento, aquele evento que tem em todos os livros de história, né? Que é o que? Que está ligado com as manifestações populares que levam ao Domingo Sangrento. A população russa, de saco cheio, desculpa a palavra, mas cansada realmente de tanto sofrimento, de tanta miséria, da guerra, resolve protestar. E como forma de protesto, né, o povo, de forma pacífica, isso é bom frisar, eles vão, né, em direção à sede do governo. E o czar acha que essa manifestação é uma manifestação violenta. O que ele faz? Manda os seus soldados atacarem a população que estava se manifestando e mata milhares de pessoas, né? Essa data, esse acontecimento, entra para a história da Rússia pré-revolucionária como o Domingo Sangrento, tá? E o Domingo Sangrento vai servir para quê? Para fortalecer na luta operária o desejo pela Revolução Socialista, tá? Então, esse esquema que eu fiz aqui mostra um pouquinho para vocês o que vai acontecer a partir do Domingo Sangrento. Então, acompanhem aqui. Temos o Domingo Sangrento, né? Aí o exército do czar, ele mata milhares de pessoas. O que isso gera, professor? Isso amplia a revolta popular, tá? O rei, né, o czar, o Nicolau II, que não era bobo, ele percebe que a população estava começando a se mobilizar e ele poderia perder o poder. Para acalmar os ânimos, o que o Nicolau II faz? Tá? Ele cria a Duma no Manifesto de Outubro. O que era a Duma? Seria o quê? Seria uma reunião, né, prometendo que a formação de uma Constituição, né, para acabar com o absolutismo russo. Na verdade, o czar fez isso apenas para tranquilizar a população, porque ele estava com medo de perder o poder. Mas essa intenção dele ali de criar uma Constituição era uma mentira, tá? E o povo vendo que a Constituição não saía, e o povo vendo essa mentira do czar, o que ele vai fazer? Os revolucionários, principalmente o partido marxista, né? Vai fazer o quê? Vai estimular o quê? A criação dos sovietes, e é aí que vai surgir depois a expressão, né, União Soviética, professor. Então, o que eram os sovietes? Tá? Eram conselhos de luta contra o governo. Quem que fazia parte dos sovietes? Tá? Quem que fazia parte desse conselho das massas? O povo. Quem que é o povo? Soldado, operário e os camponeses. Tá? Então, geralmente, em provas e concursos, quando se pergunta sobre o Domingo Sangrento, né, o Domingo Sangrento aconteceu, né, em 1905, naquele contexto de guerra da Rússia contra o Japão, população revoltada, foi exigir melhorias de vida, acabou massacrada, e esse massacre fez com que o povo se organizasse e se revoltasse ainda mais contra o sistema capitalista que existia na Rússia.
tá? Então, a revolução, né, a revolta de 1905, ela é apontada como uma prévia do que aconteceria em 1917 na Rússia czarista. Uma imagem sobre o Domingo Sangrento, tá? E aí os anos vão passando, 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, a Rússia já estava numa situação crítica, e quando a Rússia entra na guerra, a situação vai ficar, obviamente, ainda pior. Então, aumenta a crise, aumenta a fome, o governo já não tinha recursos, vai deslocar todos os recursos que tinha com soldados, com armas, em um conflito, lembra? Primeira Guerra Mundial, em um conflito imperialista, em um conflito capitalista. Então, a Rússia fica aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, chega finalmente no fundo do poço, tá? Então, o país endividado, a população que já há um bom tempo estava com fome, fica em situação ainda pior. Muitas pessoas haviam morrido na Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas estavam contra o czar. Em 17, finalmente, vai acontecer a Revolução Russa, tá? Lembrando que isso é importante, as pessoas às vezes confundem, tá? 1917 nós temos a Revolução Russa, mas nós temos duas revoluções. No começo do ano, em 17, na verdade, o primeiro golpe contra o czar não vai ser dado pelos bolcheviques, tá? Pelos marxistas, liderados pelo Lenin. Não, o primeiro golpe vai ser dado pelos mencheviques, que estavam mais atrelados à burguesia. Depois, mais para o final do ano, em 17, sim, é que vai acontecer o quê? Vai acontecer a Revolução dos Bolcheviques. Nessa primeira fase do golpe menchevique, tá? Vai ser criado um governo provisório. Então, o czar, ele é retirado do poder e, liderado por Kerensky, é criado um governo provisório até que se façam novas eleições. Tudo bem? Vai mudar alguma coisa na vida das pessoas a Revolução Menchevique? O que vai mudar? Tá? O governo, como eu coloquei para vocês, não melhora a situação do povo, não retira a Rússia da guerra, tá? Ou a única coisa que essa Revolução Menchevique faz no comecinho de 17 é permitir que as pessoas que estavam sendo perseguidas pelo czar, que estavam exiladas, voltem para a Rússia, como é o caso, por exemplo, do Lenin. E esse foi o tiro no pé que os mencheviques deram, porque a partir dessa anistia é que vai ser dadas as condições para que os bolcheviques se organizem e meses depois derrubem eles próprios do poder. Então, 17, comecinho do ano, Revolução Menchevique. E aí sim, agora que é importante para mim, né, eu tenho a segunda fase da Revolução, que é a Revolução Bolchevique, essa sim liderada pelos marxistas, essa sim liderada por Lenin, essa sim com um caráter mais popular de realmente tentar mudar a vida da população russa, tá? Então acontece a Revolução, Lenin, ele lança as teses de abril, né? O que é lançada nessas teses de abril? Primeira coisa, né? A ideia da Rússia sair da guerra, porque afinal de contas, se a Rússia ela iria se tornar um país socialista, não teria por que ela estar numa guerra essencialmente capitalista, tá bom? Essas teses de abril também vai ter as famosas ideias de todo o poder aos sovietes, ao povo. Lembra lá os sovietes que foram criados depois do Domingo Sangrento, né? Então todo o poder aos sovietes, ao povo, digamos assim, e o lema paz, terra e pão. Ou seja, a paz, a saída da Rússia da guerra, né? Terra, a questão da reforma agrária, né? Não tem como eu ter socialismo se não tiver reforma agrária, por exemplo. E a questão do pão, né? Terminar com a fome, com a miséria que assolava o território russo, tá? Então Lenin toma o poder, os bolcheviques tomam o poder, e aí começam definitivamente a implantação do socialismo. Professor, quais foram as primeiras medidas que o Lenin toma ao assumir o poder? Estão aqui. Primeira coisa, tá? Lenin faz a reforma agrária,
pega as propriedades de terras, dividem, começa a divisão com aqueles que não têm, tá? Lenin também vai fazer o quê? Nacionalizar bancos, nacionalizar indústrias. Então, por exemplo, tinha um banco estrangeiro, o governo pega esse banco, opa, agora o banco não é mais o HSBC da Espanha, agora é o banco russo, tá? Então, o governo pega para si. Ah, eu tenho uma Coca-Cola, não dando um exemplo, tá? Tinha uma empresa externa lá, tinha, por exemplo, a Coca-Cola. Não, então essa empresa não é mais do grupo estadunidense. Não, agora essa empresa vai ser russa. Isso que é nacionalizar. Estou dando um exemplo bobo, fictício, mas só para vocês entenderem o que é essa nacionalização, tá? O Lenin vai fazer o quê? Vai sair da guerra, vai fazer um acordo de paz com a Alemanha, tá? E vai também, evidentemente, executar a família imperial, a família do czar. Se eu quero mudar o governo, se eu quero mudar o poder, eu tenho que afastar qualquer forma de reação. E se o czar continua vivo, né, alimenta a chance de ter uma contra-revolução e voltar o czarismo. Então, também a família do imperador, do czar, Dom Nicolau II, juntamente com ele, vai ser executado. Tá bom, pessoal? Essa é a segunda fase da revolução, a revolução bolchevique, a revolução socialista propriamente dita. Tudo bem? Próximo slide, então. Vamos passando, né? Repetiu a questão da fase bolchevique. Teve a revolta, tudo bem? Acabou os problemas, professor? Não, é lógico que não. Por quê? Vejam bem, eu tinha partidários que defendiam os mencheviques, eu tinha partidário dos bolcheviques, do povão, e eu tinha partidários do quê? Eu tinha partidários dos bolcheviques, mencheviques e partidários, guarda tudo. Teve a Revolução Russa, né, em 17, acabaram os problemas? É claro que não. Por que não, professor? Porque eu tinha as pessoas que defendiam os mencheviques, eu tinha as pessoas que defendiam os bolcheviques, e eu tinha as pessoas que defendiam até mesmo o governo do czar. Então, a partir de 1918, 18 até 21, vai acontecer na Rússia uma guerra civil, tá? Qual que é a diferença de guerra civil para guerra comum, digamos assim? Na guerra civil é a própria população que vai lutar contra si. E nesse contexto de guerra civil, tá, vai ter destaque o Exército Branco, que é o exército liderado pelos mencheviques e pelos czaristas, né? E eu vou ter a famosa Guarda Vermelha, a Guarda Socialista da Revolução, liderada pelo Trotsky. Então, a Rússia, que não estava bem em 17, tá, vai continuar passando por grandes dificuldades por causa da guerra civil. Então, vocês vão percebendo que a vida do povo da Rússia, desde o finalzinho do século XIX, não era boa. Começou o século XX, não melhorou. Começou a Primeira Guerra Mundial, piorou. Teve a Revolução em 17, piorou. Teve a Guerra Civil, foi piorando cada vez mais, tá? Quem estava no poder, só para lembrar, eram os bolcheviques. E nesse poder, o Lenin ele vai criar o chamado comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? O Estado, né, a Rússia, controlaria toda a produção e toda a distribuição dos bens. Tudo bem? 1922, o que acontece, professor? Termina a Guerra Civil, mas a Rússia, que já estava ruim, acaba de se lascar, né? Então, a Rússia estava destruída, falida, endividada, a população na miséria, tá? Não está mais em guerra civil, mas a situação do país é extremamente crítica. O governo precisa o quê, professor? Fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E aí, a ideia que vai surgir é o quê? A criação da NEP, ou Nova Política Econômica. Como assim, professor, nova política econômica? Não era o socialismo agora que ia mandar na Rússia? Não era? Sim, era. Mas, curiosamente, tá? O Lenin teve a ideia, junto com seus correligionários, de tentar melhorar o socialismo, deixando permitida a existência
de um leve capitalismo. Então, nessa fase da NEP, tá? O capitalismo vai entrar um pouco no socialismo para ver se consegue reerguer a economia. Estranho isso, né? Isso já dá para a gente evidências que desde o início, uma das soluções que o socialismo encontra para a sua melhora é o próprio capitalismo. Em 22 surge também o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Com a famosa bandeira da Rússia, da União Soviética. Lembrando, Rússia é um país socialista, um país. A União Soviética era o quê? Era a Rússia, mais o conglomerado de países que se alinhavam ideologicamente e politicamente aos mesmos. Tá? Então, essa é a bandeira, né, que representava a União Soviética. Aqui eu tenho a Rússia e todos os países que formaram a União Soviética. Tá? Então, boa parte do mundo, nessa época, né, vai se tornando socialista. Tudo bem, pessoal? Tá? 1924, né? Já se passaram alguns anos da Revolução de 17, 8 anos praticamente. Vai acontecer o quê? Morre o nosso fundador, o Lenin, né? O Lenin morre, aparentemente de morte morrida, digamos assim, e tem início uma disputa pelo poder entre dois personagens importantes que eram o Trotsky, né? E o Stalin. Quem vai ganhar essa briga vai ser o Stalin. O Trotsky vai acabar sendo visto como inimigo do Stalin, vai ser mandado para fora do país, vai ser exilado, vai fugir, vai parar lá no México e anos mais tarde vai ser morto a mando do Stalin, segundo o que diz a historiografia. Tudo bem? 24 a 53, olha quanto tempo que fica o Stalin, né? Ele assume o poder. O governo do Stalin vai ser marcado por uma profunda violência, por uma profunda repressão. Sempre que lembrar do nome Stalin, eu tenho que relacioná-lo com a violência, tá? O Stalin vai criar os planos quinquenais, 5 anos, né? Por quê, professor? Porque apesar da NEP, apesar de tudo, a economia socialista ainda estava patinando, né? Então, qual que é a ideia do Stalin? Durante 5 anos, vamos fazer de tudo para desenvolver, por exemplo, a indústria pesada. Depois de mais 5 anos, vamos fazer de tudo para desenvolver as indústrias de bens de consumo, né? E daqui 5 anos não vai ter mais tempo porque ele vai ser tirado do poder. Tudo bem? Depois, na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então, essa, de forma bem geral, é a história da Rússia, a história da Revolução Russa. O que eu não posso esquecer, né? A Rússia pré-revolucionária, ela vivia numa tensão muito grande. Eu tinha o capitalismo, eu tinha o governo do czar, o povo reclamando, vão começar a surgir as ideias marxistas, as pessoas vão começar a lutar pelos seus direitos, vão começar a usar o quê? A desculpa, né? A ideia de revolução para melhorar a vida do povo, né? Vai ter a Revolução Socialista em 17, na segunda fase, quando os bolcheviques assumem o poder, primeiramente com Lenin, né? Depois com Stalin, né? E a partir daí, a partir de 17, o mundo vai ter o seu país, o seu primeiro país socialista, tá? Que vai começar o quê? Essa Revolução Russa vai fazer com que os países capitalistas do mundo todo fiquem com a pulga atrás da orelha. Por quê? Professor, qual que vai ser o grande medo dos países industriais, dos países capitalistas desenvolvidos? Vai que de repente o povo do meu país resolve fazer também igual foi feito na Rússia, né? E aí a partir da década de 20, 30, 40 até final, até início da década de 90, nós vamos ter no mundo o quê? A questão, né, dos dois sistemas antagônicos sempre lutando entre si. De um lado o sistema capitalista e do outro lado o sistema socialista, que inclusive vai gerar a chamada Guerra Fria, que é um dos temas de uma próxima videoaula que nós iremos fazer. Tudo bem, pessoal? Tá? É um assunto complexo, a Revolução Russa, tem muita informação sobre a Revolução Russa, mas eu espero que tenha dado para vocês terem uma noção
básica, né, do que foi todo esse processo que aconteceu na Rússia e as consequências que essa revolução teve para as décadas posteriores, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com, né? Com todo prazer eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Podem perguntar, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma crítica à videoaula, se alguém tiver alguma sugestão, também eu gostaria que vocês entrassem em contato, porque isso é muito importante, tá bom? A princípio, essas videoaulas são para os meus alunos, né, ou reverem os conteúdos que nós trabalhamos na sala de aula. Mas como a internet é um meio democrático, né, então, se essa aula servir para mais alguém, né, que bom, que seja útil então, tá? E façam um bom proveito, tudo bem? Essa aula, o foco da aula é para os meus alunos do ensino fundamental, mas as ideias podem ser aproveitadas pelos demais níveis de ensino também. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela presença e pela paciência de assistir esta videoaula, tá? E até a nossa próxima, se Deus quiser. Um abraço.